Olá pessoal, todos bem? Enem 2020, prova amarela, questão número 116. Vem para o cursinho IFMG a prova. Bom, essa questão ela é uma questão um pouco extensa, então a gente já vai lendo e anotando os dados que precisam, ok? O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem elevado a busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2. Gente, CO2, dióxido de carbono. A massa molar está aqui para os dois tipos de carro. Então, tem um carro a combustão e um carro elétrico, que está escrito aqui, né? Então, um carro a combustão, vamos deixar aqui, e um carro elétrico. Já vamos deixar separado aqui para a gente ir anotando. Ok. Considere que os veículos tradicionais a combustão, então esse veículo aqui de cima, movido a etanol, tem a massa do etanol, emite uma média de 2,6 mols de CO2, ó, por quilômetro rodado, então por 1 quilômetro. E que os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mols de CO2 por quilômetro rodado. Gente do céu, que diferença. É uma coisa absurda. Mas tudo bem, vamos lá. Aí ele dá a reação de combustão. E o bom é que ela já está balanceada, tá? Tudo certinho. E aí eles analisam as emissões de CO2 envolvidas nos dois veículos, né? Num trajeto de 1.000 quilômetros. Então, se em 1 quilômetro ele emite 2,6 mol de CO2, quanto ele vai emitir em 1.000 quilômetros, certo? Porque ele analisou foi isso, as emissões de CO2 que cada carro teve em 1.000 quilômetros. Então, tá aqui X. Vamos fazer essa regra de 3 aqui, né? É 1.000 vezes 2,600, então 2,6 mols vezes 1.000, que é igual a X vezes 1 é X. Então, vou colocar só X. Então, o X vai ser igual a 2.600 mols de CO2 no carro a combustão. Vamos ver nessa regrinha aqui. Vai ser 0,45 vezes 1.000, né? Vamos colocar aqui, que é igual a X vezes 1. Então, é X. Então, X vai ser igual a 450 mols de CO2. Que diferença, hein, pessoal? Então, a combustão, o carro, pelo esse experimento que eles fizeram aqui embaixo, o carro a combustão, ele emitiu 2.600 mols de CO2 e o carro elétrico emitiu 450 mols de CO2. Ok. Vamos à pergunta. Qual é a quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto? Refazendo aqui, ele quer saber quantos mols, né? Quantos mols de etanol, aí está pedindo em quilo, na verdade. Qual é a quantidade em quilograma de etanol que eu economizei utilizando o carro elétrico nesse trajeto de 1.000 quilômetros. Mas aqui a gente fez as contas de quantos mols de CO2 foram gastos, certo? Vamos parar um pouquinho a conta e entender o que a gente deve fazer. Pensem comigo. Se eu tenho quantos mols de CO2 foram gastos dos dois automóveis, se eu fizer uma subtração, ou seja, se eu pego o valor que foi emitido de CO2 no carro a combustão menos o valor que foi emitido de CO2 no carro elétrico, essa subtração vai me dar o valor de CO2 que, se eu utilizar o carro elétrico, eu vou deixar de emitir, certo? Então, eu vou conseguir obter o quê? O tanto de CO2, eu utilizando o carro elétrico, quanto de CO2 eu deixei de emitir. Vamos achar esse valor? Por que eu quero achar esse valor? Porque eu tenho uma equação aqui, que a reação já está até balanceada, que me dá quantos mols de etanol são gastos para gerar 2 mols de CO2.
Então, eu consigo transformar por meio dessa reação o número de mols de CO2 em número de mols de etanol. Então, se eu achar o número de mols por essa subtração de quanto CO2 eu deixei de emitir, isso vai me dar o quanto de etanol que eu economizei. Quer ver? Vamos lá. Então, no carro a combustão, eu emiti 2.600 mols de etanol, menos 450 mols de etanol. Desculpa, gente. 2.600 mols de CO2, né? É CO2, eu emiti aqui. E 450 mols de CO2 eu emiti aqui. Aqui é o elétrico e aqui é a combustão. Vamos, né, subtrair. Aqui eu vou ter, então, 2.150 mols de CO2 que eu deixei de emitir com o carro elétrico. Nossa, é muita coisa, né? Então, eu deixei de emitir 2.150 mols de CO2 quando eu utilizei o carro elétrico. Se eu deixei de emitir esse valor de CO2, eu também economizei no etanol que eu utilizei. Mas como que eu transformo CO2, mols de etanol, mols de CO2 em mols de etanol? Vamos lá, é só olhar aqui na equação. Ela tá balanceada, mas tá faltando o número 1 aqui, né, gente? Então, não esquece, aqui tem um 1. Se não tem número nenhum, é o número 1. Então, 1 mol de etanol corresponde a 2 mols de CO2. Então, vamos lá. 1 mol de etanol correspondem a 2 mols de CO2. Quantos mols de CO2 eu deixei de emitir? 2.150 mols de CO2 eu deixei de emitir. Vamos ver então aqui quantos mols de etanol eu deixei de gastar? Porque se eu deixei de emitir, eu também deixei de gastar. Só que eu deixo de gastar etanol e deixo de emitir CO2. Então, por essa continha vai ser 2.150 vezes 1, vai ser 2.150, igual a x vezes 2, 2x. Então, aqui eu vou ter x é igual a 2.150 dividido por 2. Isso aqui tá ficando legal, hein? Opa. Então, eu tenho aqui que x é igual a metade de 2.150, 1.075 mols de quê? Quem que era X? Mols de etanol. Então, esse valor aqui, ó, que eu encontrei, é o número de mols de etanol que o meu carro elétrico deixou de gastar enquanto fazia o percurso de 1.000 quilômetros. Só que ele não quer em mol, ele quer em quilograma. Então, vamos ter que usar o que ele deu, que é a massa molar do etanol. Aqui ela. Então, 1 mol de etanol equivale a 46 gramas. 1.075 mols de etanol equivale a X. Então, vai ser 1.075 vezes 46. Lembra dessa conta aqui? Vamos fazer juntos? Então, vai ser 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 7, 42, com 3, 45, vão 4. 6 vezes 0, 0 abaixo 4. 6 vezes 1, 6. Tá aqui. Agora, eu vou passar para a dezena, começo na dezena. 4 vezes 5, 20, vão 2 aqui em cima do 7. 4 vezes 7, 28, com 2, 30, vão 3 aqui em cima do 4. 4 vezes 0, 0, baixa o 3. 4 vezes 1, 4. Então, aqui, somando, eu vou ter 0, 5, 0, 5. Perdi até minha conta, gente, achei. 4, 9, 4. Então, ficou com 49,450.
Isso mil, né? Porque 49.450 gramas. Só que ele vai querer em quilo. Gente do céu, esse negócio não acaba. Ele quer em quilo. Então, transforma 4.450 gramas em quilo. Aí é só dividir por 1.000, né? Então, eu vou ter em média 49,45 quilogramas, que é mais próximo de 50 quilos. Nossa, gente, uma questão boa para aprender contas e também para aprender massa molar, né? Aprender número de mols, a gente utilizou tudo aqui. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Muito obrigada, pessoal. Um abraço.